Startar stream? Qual? Startando. Deixa eu pegar o link lá, já anunciar pra galera também, né? Cadê? Aqui eu já startei. Já tô bonitão lá aparecendo? Sim, já tá um. Só esperar a galera chegar. Eu vou só. Só vou confirmar aqui. Deixa eu entrar na minha própria live pra ver. Ah, sim, isso é normal, né? É que eu não entro, eu acompanho tudo pelo OBS, tá ligado? Ah, tá. Sim, estão. Esperar um pouquinho, daí a gente começa o bate-papo. Deixa eu ver como tá lá. Não sei se o Sérgio tá aí pra agradecer o follow. Tá. Bom. Sérgio, obrigado pelo follow. Vi que você deu follow um pouquinho antes da gente abrir a live aqui. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver o UFC aqui. Cara, eu tô com uma dor no meu joelho hoje que tá me matando, velho. Bom, a hora que você terminar aí a gente começa o bater papo. Tô respondendo aqui, ó. Tô mandando mensagem pras galeras comentando. Take your time. Pô, esse pó tá me dando uma alergia no nariz, cara. Uma Nem coceira fale, chata. cara. Eu tô com a porcaria da rinite atacar o dia inteiro hoje, velho. Tô abrindo o Twitter, vou dar um bust lá no Twitter também, né, cara? É meio complicadinho. Cara, a galera tá seguindo bastante no Twitter, tá bem legal. Ah, o Twitter é o principal meio de comunicação hoje em dia, cara. Ó, a galera vai começar a ser notificada agora, porque veio a mensagem no meu chat. Tô abrindo o Facebook também. Facebook já é mais minha praia, cara. Eu tava falando hoje, infelizmente, cara. Tava falando pra minha mãe. Ontem, pra minha irmã, cara, vou ter que começar a usar o Twitter, não adianta, não. Sim. A comunicação é por ali, velho, não adianta. Eu tive também porque, cara, mesmo eu não entendendo lufos de como uso o Twitter, eu fui obrigado a ter, porque todo mundo tá lá e todo mundo tá trocando muita mensagem, muita gente pedindo o Twitter, né, cara? Sim. Eu não sou muito fã do Twitter, né, mas... Eu gosto de e-mail, cara. Eu acho sistemas de receber e-mail a ferramenta ótima, assim. E Infelizmente, eu só abro meus e-mails pra ver os bagulho tipo de que eu compro e um outro e-mail, cara. Pode crer. Eu achei engraçado outro dia. Mandaram uma mensagem privada pra mim: você já conhece aquele software novo? Cara, dá pra bater papo na internet, dá pra mandar mensagem. Ele vai vir pra concorrer com. Tá vindo. Ele veio pra concorrer com. Com. Ah, cara, com o Skype, né? Skype, com o WhatsApp e afins. Pô, que interessante, qual software que é esse? Então, cara, chama ICQ. Nossa! Sério? Nossa! Pô, deve ser bom mesmo. Eu ainda Caralho. tenho meu número, eu ainda tenho minha conta de 6 números, cara. 6? Eu lembro até hoje qual que era o meu número no ICQ, velho. 174. Tá? Faz um tempo, hein? Só um pouquinho, velho. IRC. War. Quem lembra de IRC, velho?
Eu lembro do Irk, nossa, eu baixei muito anime no Irk. Como se não houvesse amanhã. Ficar por segundo. Meu Deus do céu. Era desesperador. Usei muito o Irk, velho. Barra join espaço nome do server, barra join espaço nome de server, 300 aba. Cara, eu jogava RPG pelo Irk, velho. O que a galera, Super. nossa, RPG pelo WhatsApp, por bate-papo, por Telegram inovação. Que nada, velho. Jogava essa porra no tempo de Irk, velho. Play by mail. Exatamente. Eu comecei a fazer algumas postagens no Nordeste, nos grupos de RPG do Nordeste, cara. Muito legal a recepção da galera. Sim. Pessoal da gente boa, velho. Demais, assim. Tipo, nossa, super, pessoal super prestativo, bem bacana mesmo. Achei super legal a atenção que eles deram. Nossa, show de bola. Sim, sim. Aqui, deixa eu quem ver. eu vi que tava anunciando que vai começar umas livezinhas, umas mesas na Twitch foi o Sérgio do Magias. Ah, sim, sim. Ele já me convidou, inclusive. Eu vou estar lá com o Sérgio na primeira oportunidade e já vou estar falando com ele. Sim, E sim. foi muito. O nosso bate-papo lá no Insta foi bem legal, né, cara? E vamos dar continuidade nele aqui no YouTube. Aquele dia que a gente lançou o lance lá dos narradores pro Caronte, eu tava trocando ideia com ele sobre bot e live e tal, tá ligado? Fiquei de marcar essa próxima semana aí pra conversar com ele se ele precisar de alguma força, só tem que combinar com ele certinho. Cara, eu tô numa fissura pra jogar um RPG presencial que vocês não fazem ideia, bicho. O que você vai fazer domingo? Domingo agora eu vou estar trabalhando, né? Não, minto. Domingo eu vou trabalhar amanhã, vou estar na empresa amanhã. Daí depois de amanhã eu vou estar na praia, vou descer pra praia de motocicleta. Não, senão eu ia falar pra você dar uma passada aqui em casa pra gente ficar mais. Deixa eu te mostrar. Eu quero dar uma fugidinha de moto. Você já customizou? Tô começando. Deixa eu só tirar o fundo aqui, senão você não vai conseguir ver. Sim. Ó. Você fez sua logo. Tô fazendo sua logo, né? Não, eu vou pintar ela inteira, tá ligado? Tipo, essa parte aqui é um conjunto de dados. Daí minha mãe vai pintar ela pra mim. E daí nessa parte vazia aqui eu tô pensando o que eu vou fazer. Eu tô fazendo a minha aqui, tô fazendo a minha caixa decorada, né? Eu tenho do meu primeiro financiamento ainda. Eu tenho uma caixa. Nossa, quanto Badulac. Meus Old Dragons, ó. Quem conhece aí o Old Dragon, fazer jabá gratuito aqui pra Buró. Né? Jogão, recomendo fortemente. O jogo que me trouxe da tumba, né? Fez eu ressurgir da tumba, tirou eu do torpor. Sim. É isso aqui, ó. Podem, o Old Dragon, lindo, maravilhoso. Peguem, cara. Peguem e joguem, é um jogo do caramba. Pronto, falei. Massa. Então, a minha box é essa daqui, ó. Essa daqui é a minha box do primeiro financiamento coletivo da Macaco. Eu acho que você chegou a me mostrar, eu acho. Sim, você me mostrou. Isso daqui é alto relevo, tá? Sim, eu tô ligado, eu lembro que você me mostrou. Estou fazendo ela, daí ela vai fazer toda a decoração e vou colorir. E a dungeon que tá dentro é aquela que você viu, já customizada no World RPG Fest. Sim, eu lembro. Ficou bonita pra caralho por cima. Cara, o que me perguntaram se eu vendia naquela dungeon é fora de sério, assim. E ela não vende, porque é a minha dungeon, né, cara? Como eu vou matar meus amigos? Não, tá louco. Vamos jogar com ela aqui em casa, né? Quando a gente montar o. Vamos, a gente tem como formar. Na verdade, a gente tem que formar mesas, né, cara? Nossa, hoje tá tendo. Assim, você tá fazendo papo também? A gente tendo um lugar que, tipo, nós vamos jogar. Cara, a galera. A gente só pode jogar no domingo, não tem aonde. Essa é a minha ideia. A gente montar os nossos grupos e joga aqui em casa. Você viu o tamanho da porra do espaço que eu tenho lá, velho. Sim. Entendeu? A porra do espaço é gigante. Concordo plenamente, cara. É assim, que nem, ó. Eu tô numa fase agora que eu tô brigando eu quero trazer o RPG. Tá. O pessoal
O que aconteceu? Não, tô numa outra live sua aqui. Uma live antiga. Oi, será que caiu a live lá? Ah, agora foi. Agora estou nos vendo. Ah, tá. Eu falei, vai. Você tá offline? Não. Não é pra estar. Deixa eu carregar aqui de volta. Deixa eu abrir aqui. Será que caiu? É melhor. Porque aqui Fale não no falou chat. nada que caiu. Não, aqui tá ao vivo. Não, tá indicando pra mim ao vivo, mas abriu lá no começo. Nossa, que estranho. Tanto que eu tô vendo, eu tô literalmente me reescutando o que eu tô falando agora. Não, tá online sim. Estranho. Dá um F5 aí. F5, né? Uhum. Vamos ver. Então, só que ele abriu na live, mas lá no comecinho da live. Estranho. Jogar lá na. Se abriu como se tivesse nas lives antigas. Não, pra mim ele tá normal aqui. Sim. Aí, ó. Não caiu mesmo, me jogou aqui pra outra live. Ó, mandar a tela. Estranho. Ó. Neymar, você. X-Men, seja bem-vindo. Boa noite. Mentally. Clicar na live. Ué. Tá, lá em cima ele tá só com o Marvel 02 ou ele tá barra alguma coisa? Ó, botei lá no comecinho da live, volta lá no. Lá em cima tá só fale com o nosso chat. Fale no chat. Em vídeos. Estranho. Me compartilha a tua tela. Rapidão. Vou mandar aqui. Ó, eu te mandei, não mandei? Mandou, que estranho, cara. Ah, o X-Men tá aqui no chat, chegou aqui. Tá com... X-Men, tá tudo ok aí, o áudio, tá tudo certo a live aí? Que o Alan tá com problema de entrar nela. Ó, mandei lá. Ah, mas você tá ó, na tua barra de endereço. Fechou. Lá em cima tá Twitch TV barra vídeos. Tira aquele barra, o vídeos pra frente e coloca Morbius H2. Ah, tá. Peraí, deixa eu clicar. Que você tá entrando nos podcasts. Ah, agora foi. Ah, tá. Meu filho, fala. Pra quem não conhece, ó, meu macaquinho é esse aqui. É, de boa, cara. A gente mais uns 2 minutinhos e já tá começando o bate-papo, É, só oi, esperando. galera. E aí, Piada, beleza? Quanto tempo? Claro. Boa? Internet. Tá tudo bugado. Parece tudo bugado. Tá lá. Ah, normal. Ó, agora deu certo, né? Apareça aqui agora. Vem cá. Esse é o Mini Alan, o Isso, futuro esse é o- herdeiro da Macaco do Mal. Tá certo, vai lá, moleque. Beleza. Vamos começar então? Vamos lá. Beleza. Pau pra toda obra. Começar na segunda parte já, né, Alan? A gente fez a primeira parte foi semana passada? Foi semana passada falando da criação de cenários. Daí deixamos a... Peraí, jogar RPG menino pra acrescentar. Exatamente. Vamos falar sobre os antagonistas do Caronte. Sim, Alan, sim. vamos Bastante coisa. começar aí. Antes da gente começar a falar sobre eles, da onde você tirou a ideia dos antagonistas? Ah, cara. Então, os antagonistas, a coisa que mais me fez pensar, ó, num primeiro momento, foram os necromantes, né, cara? Que foi assim, eu preciso... o que seria um inimigo da morte? Um inimigo declarado da morte, né? Uhum. Daí, em primeiro momento, veio aquela ideia de tudo que está vivo é o inimigo da morte, mas não, né? Poxa,
a morte não é necessariamente maligna para todo mundo ser inimigo dela. Não faz muito sentido. Daí eu falei, cara, e se eu colocasse alguém que descobriu a morte e descobriu que existem meios de burlar a morte? Uhum. Foi assim que nasceu, basicamente, a ideia dos necromantes dentro do Caronte, né? Que é aquela coisa, os necromantes são quaisquer pessoas que descobriram a magia da morte, a magia que se lida com a morte, e principalmente descobriram meios de fugir da morte através de magia. Essa é a premissa básica deles, ou seja, não é somente aquele necromante, vou levantar o morto aqui, um necromante que funciona no Caronte, é um pouquinho além. É todo mundo que conhece magia de vida e de morte, basicamente é um necromante. Na visão dos ceifeiros, claro, né? Sim, nice. E quais são os outros que você colocou no bolo aí? Certo, vamos lá. Além dos necromantes, nós temos as bruxas, né? Que funcionam em tríades sempre. É uma parte legal, um conceito legal das bruxas assim, que sempre vão existir 3 bruxas. Uma que representa a virtude, uma segunda que representa o pecado, e uma terceira que representa a exaltação daquele círculo. E daí esses círculos se agrupam em círculos maiores, sempre em número de 3, sempre representando da mesma coisa. Então ela vira uma estrutura bem organizada para a formação da magia das bruxas, né? As bruxas mexem com magia de criação, literalmente. Elas têm esse quê de uma magia muito própria delas, relacionada à criação e ao poder da vida mesmo. Não são clérigos, não são curadores, mas elas mexem com o poder da vida, é um pouco diferente do que a galera está acostumada, né? Na verdade. E temos também a terceira via de magia, que são os feiticeiros, que é basicamente qualquer pessoa que conhece qualquer tipo de magia, que não seja nem uma bruxa, nem um necromante. Por exemplo, um cigano, um xamã, um pajé, esses são feiticeiros mesmo. Por quê? São formas de magias diferentes, eles lidam com aspectos diferentes da magia, e cada um relacionado à sua maneira, claro. Não faria muito sentido eu colocar, beleza, um pajé mexe com necromancia. Não é meio que essa premissa. Mesmo porque a premissa dos necromantes, que é o nosso, nesse primeiro momento do livro, foco principal, é que eles manipulem a energia da vida e da morte, e mais, manipulem também as almas daqueles que foram colhidos por eles. Tanto que, até no Fast Play, a gente tem a Zane, agora acho que todo mundo já leu bastante, né? Temos a Zane, e ela é uma alma sintética. Ela foi uma garota que foi morta pelo necromante original da história, e que foi presa que foi presa numa filactéria. Ele prendeu a alma dela em um objeto e construiu uma alma artificial através da alma dela, ou seja, a alma está em tormento dentro daquele objeto, enquanto uma alma artificial interage com tudo e todos. E essa alma artificial é simplesmente a guardiã do novo necromante, né? E cá entre nós é uma coisa aberrante de forte. No livro lá, ela é a que protege o outro carinha lá, que eu esqueci o nome. Isso, ela que protege o necromante, né? O Ed. Ed, obrigado. Esse eu tava tentando lembrar. Exatamente. E ela é a personagem, eu acho ela a personagem mais legal dos personagens do Fast Play, cara. Eu me divirto demais com ela, por quê? Ela é uma pessoa normal, ela tem a personalidade muito própria, isso é a grande maldade da alma artificial de um necromante, né? Que ela tem a própria personalidade, ela tem os gostos, ela tem os prazeres, ela vive a vida dela de maneira muito plena, até que ele fale as palavras de controle, que daí ele ativa a personalidade de guardiã dela. Daí, literalmente, ela se torna uma máquina de matar, assim, digna de qualquer credifense. Num jogo onde você joga com humanos, abre aspas. Sim. Ela é um massacre. Nice, basicamente, esses são os antagonistas básicos, né, mortais. O que difere um do outro, dos necromantes? Vou continuar tocando um pouquinho neles. Os necromantes, eles são as primeiras 4 casas que foram construídas, e eles, diferentes dos ceifeiros, se organizam em grupos de casas e tradições de magia própria, né, vamos dizer assim. E eles são baseados nos 4 cavaleiros do Apocalipse.
Ou seja, temos um tipo de necromante que segue uma linha chamada a morte, mesmo, que eles, na verdade, eles se acham injustiçados. A grande premissa deles é essa, eles se acham humanos injustiçados. Eles acham que eles deveriam ser os verdadeiros ceifeiros. Essa é a premissa deles. Eles acham que os ceifeiros que estão além da vida, que já morreram, são, na verdade, apenas mais almas que querem tomar o lugar deles. Então, eles são os inimigos mais ferozes dos ceifeiros, né? Eles realmente se odeiam os ceifeiros. Depois nós temos o... Deixa eu até abrir aqui para falar bem bonitinho os nomes para vocês. Só um segundinho. Que é bastante coisa. Livro básico. É que está só no livro básico e faz tempo que eu não toco nele, né? Certo. O segundo é da doença, não achei aqui, estou procurando ainda, mas vamos lá. Só para não perder o timing, né? O segundo é a peste, os necromantes da peste. Peraí. Só um segundinho, gente. Que é peste, guerra, fome e morte. Exatamente. Só um segundinho aqui que a minha tela... Eu tô totalmente longe da Relaxa, live. cara. Ao vivo é Muita assim, janela aberta. É tudo no improviso, é tudo feito na hora. Muita janela aberta aqui. Pronto, já voltei. É bom olhar para a tela, saber o que está acontecendo, né? Um monte de coisa pulando. Certo. O segundo é da peste, que lida com um aspecto de doença mesmo, não só doença física, mas como doença emocional também. O tipo de necromancia deles, eles manipulam as almas para induzir as almas a fazer o que eles querem. É basicamente uma magia de controle. Ela é bem, vamos dizer assim, bem nojenta, porque ela causa doenças na pessoa, sejam essas doenças físicas ou doenças mentais. Por exemplo, eles podem facilmente causar uma depressão numa pessoa, podem causar eventos que motivem a pessoa a guiar um caminho que leve ao suicídio. É um caminho realmente complicado. E a magia desses caras, principalmente, é focada nisso. E, para que eles consigam fazer a magia de maneira mais plena, vamos dizer assim, eles têm que estar perto de pessoas que tenham vida ativa, digamos, que sejam ligados à vida. Por exemplo, eles particularmente gostam de afetar escolas, gostam de afetar universidades, onde tenham muitos jovens, porque é a maneira mais fácil deles fazer a contaminação, a doença, né? Temos a guerra daí, que são os necromantes ligados com o Cavaleiro da Guerra, que, cara, esses caras são muito fodas, porque eles gostam da porradaria. O objetivo deles é causar o conflito, é gerar conflito mesmo. A magia deles gira em torno, é toda focada em torno disso, causar conflito e principalmente causar conflito e conflito bélico. Para vocês terem ideia, o tipo de magia deles, eles mexem muito com a decomposição, a podridão, né? Fazer objetos, fazer armas de sarcoma, fazer escudo ósseo. É bem aquele clérigo do D&D mesmo, que em um certo momento ele consegue lançar os ossos para fora para usar como armadura, por exemplo. É bem bizarra a magia deles. Faltou algum? Deixa eu ver. Falei fome, guerra, morte. Agora me falhou o nome do último. Fome, guerra, morte. Peste e guerra. Peste e guerra. Peste, fome, morte e guerra. A fome faltou. A fome, verdade. A fome é um tipo de necromante que mexe diretamente com o desejo. Exatamente. A fome não é só a fome de comer, não é só a gula o grande pecado desses caras, né? Mas é a fome de tudo, é o desejo, é o querer mais, é o querer tomar o que é do outro. É um querer doentio mesmo. Literalmente, todos esses necromantes são possessivos de alguma forma. A magia deles parte desse princípio. Sim. Como funciona a magia dos necromantes? Todos os necromantes, para fazerem magia, eles têm um patrono sobrenatural. Normalmente um espírito obsessor ou algo do gênero, ou algum outro tipo de espírito maligno. Por que isso? Literalmente, quando um necromante faz esse tipo de magia, executa as magias dele, ele utiliza parte do poder desse espírito, só que não como um feiticeiro ou não como um bruxo de D&D, por exemplo, que tem ciência, que ele tem um patrono e coisa do gênero.
Eles sequer fazem ideia, eles simplesmente a magia deles funciona. No começo eles até sabiam desses contratos, né? Porém, Sim. com o tempo, é o tipo de segredo que ninguém foi passando para frente. E na atualidade eles já não têm mais essa ciência de que a magia deles, na verdade, é uma magia que mexe, é uma magia espiritual. Eles acreditam que as linhagens deles que concedem esses poderes a eles. Beleza? Esse é o primeiro passo, os necromantes. Os espíritos ancestrais, né? Exatamente. Show As de bola. bruxas, por sua vez, as bruxas já têm uma pegada um pouco diferente. Elas são uma tríade. Elas trabalham sempre ligadas à virtude, ao pecado e à exaltação. Cada bruxa representa um aspecto, né, desses aspectos da vida. E a magia delas é feita toda em prol disso. Que são os 3 atributos que tem lá na ficha, né? Isso, exatamente. Que é a virtude, a exaltação e o pecado. Sim. Por que elas foram montadas dessa maneira? Porque literalmente são os 3 elementos da vida dentro do Caronte. É a exaltação por se estar vivo, o risco de se manter, o potencial de se manter em virtude ou o risco de cometer um pecado. E essas 3 forças se equilibram de uma forma ou de outra dentro do jogo. E daí nasce a função da tríade de bruxas. Eu ainda não foi aspecto não decidido, né, de como vão ser formados os círculos de bruxas, se vão haver tradições ou se as bruxas sempre serão tríades e assim por diante. Ainda não decidimos exatamente como vai ser, né, cara? Até se o pessoal quiser ajudar depois aí, quiser mandar as opiniões pra gente, ajuda bastante. Sim, ó. É sempre bom. O Marcelos, ele... falou que já respondeu. Certo, deixa eu ver. É que ele Parece perguntou... Ele que precisava estar junto com os da magia. Eu ia dar uma focada. Na verdade, não. Porque a ideia da magia das bruxas é que elas consigam... Quando estiverem em tríades, elas são mais poderosas. Mas cada uma controla uma parte do aspecto da magia das bruxas, manjou? Por exemplo, você montou uma bruxa. Isso, as regras de criação das bruxas nos necromantes é para sair nos livros de suplemento, né? Só para deixar claro aqui. Você montou uma bruxa lá na frente. Beleza, eu vou montar uma bruxa para ser minha personagem. Essa bruxa ela vai fazer parte de uma tríade, ou será a líder de uma tríade. Isso é decidível dentro das regras do jogo depois, né? E ela vai escolher um dos 3 aspectos. Vai ser o aspecto dela, vamos supor, vai ser a virtude. Então as magias dela serão relacionadas a esse aspecto. Enquanto isso, uma outra bruxa do grupo, uma das outras bruxas vai escolher um segundo aspecto, que é a virtude, que é o pecado ou a exaltação. As magias também serão relacionadas a isso. E por fim, a terceira bruxa que terá esse outro aspecto. Qual que é a sacada disso? Por quê? Para ela não ficar indefesa, quando está sozinha, ela consegue fazer as magias do aspecto dela. Porém, não vai conseguir fazer tão bem a magia das outras. Entendeu? Daí, quando as 3 estiverem juntas, elas conseguem fazer basicamente 3 magias ao mesmo tempo, lidando com os 3 aspectos ao mesmo tempo. Nice. Que por si só pode ser um massacre, né? Sim. Por fim, os feiticeiros. Cara, os feiticeiros são os que eu mais gosto e que menos gosto. Por quê? Eu mais gosto deles porque eles são o básico do feiticeiro urbano moderno. Qualquer um que saiba que tem acesso à magia e descubra que essa magia funciona. Por exemplo, o Rodrigo encontrou um ritual perdido no meio dos livros dele. Ele vai brincar com o ritual e ele acaba descobrindo que esse ritual funciona. E ele tem essa habilidade por algum motivo. E basicamente a magia dele funciona dessa maneira. Ele sabe que funciona quando ele faz as coisas. Porém, isso não quer dizer que ele faça certo ou que a magia que ele fez não tenha consequências ruins, entendeu? Mesmo porque ele não cria nada, ele simplesmente faz. Claro, ele vai poder ter uma gama enorme de magias, porque ele vai poder fazer uma magia que ele encontrar de uma bruxa, um ritual escrito numa casca de madeira, ou talvez alguns ossos, aquele osso de canela gravado com palavras estranhas. Ele vai conseguir usar todos esses tipos de magia, vai ser bem legal. É a premissa dele. Só Dando que ideia pra quem não tem, hein? Só que o problema da feiticeira é que a magia dele é uma bomba relógio. Uma hora vai dar errado. Beleza. E essa que é a sacada, né? Primeiro,
Muito obrigado pelo follow, galera. O Sérgio do Magias, o Marcelo, o X-Men e agora os Dariel, sejam muito bem-vindos. O Marcelo fez Exatamente. uma pergunta. Ritual de Caronte, ele conseguiria fazer? Sim, um feiticeiro consegue. Ele só precisa ter acesso àquele ritual e aos componentes, né? Por quê? Os ceifeiros, como eles estão no mundo além da vida, eles têm acesso a coisas que os mortais normalmente não têm. Por exemplo, a água do rio Stirge, a areia do rio Stirge, ectoplasma. Talvez ele tenha coisas assim históricas, como por exemplo, ele precisa de um pedaço da corda de Judas, uma lasca da madeira da cruz, coisas assim. São rituais dos ceifeiros, são rituais extremamente poderosos. Essa que é a diferença. A ideia deles é que realmente sejam poderosos. Por quê? Os ceifeiros, quando eles fazem um ritual, eles vão utilizar coisas que já não existem no mundo dos vivos, né, cara? Por exemplo, a água do rio Stirge é uma coisa que ninguém vai encontrar no mundo dos vivos. E só Mas por isso ela já vai além, ser... sim. Em Sete Além, sim. Gratuitamente. Exatamente. Dando ideia, né? Claro, Exato. tem todo um ritual de purificação da água. Tem também outra coisa lá, alguns elementos bacanas que são os componentes, né? Todo ritual vai necessitar de algum tipo de componente. Essa é uma das mecânicas do jogo mesmo. Por quê? Os componentes vão abaixar ou diminuir ou aumentar a dificuldade para se executar o ritual. Essa é a questão. E tem alguns componentes que eles são tão bizarros, tão perigosos que mesmo você possuindo ele, obrigatoriamente você vai ter que possuir ele para fazer o ritual. Sim. E ainda assim vai ser extremamente arriscado, porque eles são coisas tipo, vou dar um exemplo, o veneno de um Leviatã. Você está pensando, o que é um Leviatã? Onde que eu vou achar um Leviatã? Isso eu tava pensando. Sabe o Stirge? Sim. Não pesque nele. Bom saber. É o tipo de coisa que tem dentro do Stirge, né? Na verdade, existe a ideia de Sete Além é que Sete Além é um cenário muito grande. Eu não quero falar muito agora, porque ainda tem ideias que estão sendo compostas e a gente está colocando no livro, né? Mas Sete Além tem um mundo, além do mundo, tem vários aspectos, várias criaturas que habitam ele. Não existem só os ceifeiros ali. Existem pradarias, existem montanhas, existe todo um universo meio morto a explorar. Imaginem que Sete Além é apenas um pedaço do que existe dentro do mundo dos mortos. E claro, isso você só vai descobrir o que tem lá quando você começar a explorar, amiguinho. E é assim que funciona a coisa. Sim. Deixa eu ver. Ele conseguiria fazer? Agora, voltando à pergunta, antes que eu fuja de volta da pergunta da Marcelo. Sim, você consegue fazer desde que você tenha o componente e tenha a descrição do ritual. Por quê? Nem os ceifeiros sabem explicar por que você consegue fazer. Essa é a grande incógnita dos feiticeiros. Nem eles próprios sabem por que eles conseguem fazer esse tipo de magia e ela principalmente funcionar. É uma incógnita que eu deixei propositalmente dentro do jogo mesmo para gerar plot. Tá, mas os feiticeiros, tipo, obrigatoriamente eles não viram feiticeiros. Eles podem, tipo, por não saber, ter vindo de uma bloodline, já de uma família de feiticeiros. Exatamente. Todo feiticeiro nasce feiticeiro. É do sangue dele. Ele não se torna, então. Assim, sabe, normalmente são pessoas que têm alguns problemas meio sérios, até porque elas têm uma proximidade muito grande com o mundo além vida e com o mundo espiritual. Por exemplo, naquela coisa de acordar na madrugada sussurrando, ouvindo sussurros no ouvido, ou se não, o tal do déjà vu, que é ter a impressão de já ter visto uma pessoa, falado com uma pessoa, ou estado num lugar. Isso tudo é parte da métrica dos feiticeiros, que eles estão literalmente muito próximos da trama da realidade. Eles seriam o que é como eu posso dizer, um exemplo mais simples. Sabe no Supernatural, acho que na segunda ou na terceira temporada, lá no comecinho, que tinha a guria que estava estudando magia, mas ela não era uma bruxa, ela não fazia os patuás, não fazia isso? Sim. Então, basicamente, ela seria uma feiticeira. O Marcelo falou, é um médium bombado. Exato. É um médium bombado. Bem isso. Ele simplesmente não compreende de onde vem o próprio poder.
pode ser de linhagens, pode ter N explicações. A gente deixou propositalmente aberto porque a gente ainda quer escrever isso com carinho e com cuidado, né? Então, a gente tem que pensar bem de maneira bem calma para saber como vai fazer isso e que fique harmônico dentro do jogo. De começo a gente deixou, não, o feiticeiro, ele faz a magia, mas ninguém sabe explicar isso corretamente, ninguém sabe explicar o porquê. Sabe explicar apenas que é parte do poder do sangue dele. Uhum. Mas eu tô vendo aqui no FC, que além deles tem mais dois aqui que eu ia te perguntar. Os espíritos selvagens e os filhos de Morfeus. O que são eles? Os espíritos selvagens. Lembra quando a gente começa a jogar jogos, tem várias, inclusive religiões que tem mitos, por exemplo, o Leviatã mesmo é um mito de um espírito selvagem. Sim. Só que é um espírito selvagem que vive no mundo dos mortos. Ele está no mundo dos mortos. Sabe aquela ideia de o espírito da velha árvore, ou uma montanha, ou um dos seus ancestrais que está ali, dependendo da tribo, tem muito essa ancestralidade própria, né, cara? Basicamente são esses caras. Por exemplo, exemplos mais simplificados, para o pessoal entender, o Saci Pererê seria um espírito ancestral. Seria um espírito selvagem. O espírito de uma floresta seria um espírito selvagem. O espírito de um lobo seria um espírito selvagem. E assim por diante. A diferença é que, por algum motivo, esse espírito selvagem nasce encarnado em um homem, em uma pessoa, em um vivo. Tipo uma reencarnação do espírito. Exatamente, é uma reencarnação do espírito. Que mantém os seus poderes. Ele sabe quem ele é e ele mantém os seus poderes. Normalmente, esses espíritos fazem isso para resolver algum assunto que está acontecendo na Terra e que ele não conseguiria resolver como espírito. Tipo, seria tipo os demigods, tipo, só que tipo escondidos na Terra, assim. Se fosse para dar um exemplo. Entre outros. Eu imaginei, por exemplo, sabe a ideia de nasceu o lobisomem, que é aquela coisa que nasce com a sobrancelha grossa. O sétimo filho do sétimo filho, blá, 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 blá. Isso, exato. Seria para pegar essa premissa mesmo, beleza. Como eu coloco um lobisomem dentro do jogo de Caronte? Ele é um espírito selvagem. Como eu coloco o Saci Pererê ou qualquer outra entidade sobrenatural? Sim. Dessa forma, dessa mesma maneira. Você pode colocar ela como espírito, que ela está em pleno poder, ou pode colocar ela encarnada com consciência. O massa ela vai... Isso daí dá um grande leque pra galera que for querer criar as próprias one-shots ou campanhas, estudar todos os mitos entre as eras, assim, e deixa, tipo, aberto para você jogar para dentro do sistema. Exatamente. Essa é a parte. A diferença é que foi proposital isso, é que a gente quer que tenha muita coisa diferente, quer que seja um mundo rico e um mundo, abre aspas, próspero para se jogar. Então a gente vê a necessidade de ter toda essa métrica sobrenatural, porque senão não haveria nem sequer o sentido de ter só ter os carontes para proteger as almas dos vivos. Sim. Certo? Ou seja, se não tem uma ameaça para a alma dos vivos, qual que é o perigo que eles estão correndo? E qual a necessidade de existir um ceifeiro para guiar essa alma? Manjou? Por isso o pensamento que a gente teve para trabalhar com essa parte dos antagonistas, né? Massa. Vamos ver. É um médio bombado, né? Médio bombado. Beleza. E os filhos, nós temos os filhos de Morfeus. O que seriam eles? Certo. Os filhos de Morfeus é uma ideia do Bueno, inclusive do Nerd, cara. Ele, a princípio, a gente chamou de personas, né? Uhum. Que são pessoas basicamente, que são criaturas basicamente nascidas de fragmentos de sonhos. Um sonho ou um pesadelo, ou qualquer coisa entre isso, foi tão intenso e tão avassalador que ele gerou fragmentos do que seria algo próximo a uma moeda. Porém, não como uma alma completa, não seria uma moeda, né? A gente ainda está estudando isso bastante. Mas basicamente foi uma alma que nasceu e com isso ela assumiu o ventre de uma mulher e nasceu entre os vivos. Isso seria uma persona. Tá, então, é uma alma feita de sonho. Vocês seguiram bem a parte mitológica do Morfeus, a mitologia grega, que é o deus dos sonhos, que é filho de Hipnos e blá blá blá. Eu não lembro do tudo de cor agora. Sim. Massa, show de bola. E daí, por fim, nós temos é que, assim, esses ainda estão em estudo, a gente está vendo como fazer, como construir, entendeu?
E aí, por fim, nós temos os mortos-vivos, né? Claro que um jogo sobre a morte não poderia ter os mortos-vivos. Sim. Basicamente, os mortos-vivos não são jogáveis, né? Em teoria, porque eles são criados, a maior parte deles. Por exemplo, zumbi, o fantasminha simples, os ghouls, esses são criados. Isso, eles são manipulados por necromantes ou por outras criaturas mais poderosas para agir no mundo dos vivos. São serviçais mesmo. Guardas, são criaturas que estão ali para proteção e coisas do gênero. E aí tem outras coisas, né? Que o pessoal perguntou bastante. E o tal do vampiro? E o vampiro? Tem vampiro no Caronte? Tem vampiro. Só que diferente do que a gente está acostumado, que é aquele vampiro poderosão, o senhor de todas as trevas, da escuridão, aqui não. Aqui ele é visto no aspecto mais narrativo dele. É aquela alma amaldiçoada, uma alma realmente perdida, tanto para os ceifeiros quanto para o mundo dos vivos. Então, os próprios ceifeiros não têm um interesse real naquela alma. É uma alma que ela é tão suja, ela é tão perceptível a maldade e a essência de ódio nela, que ela por si só já é corrompida. Com isso, o ceifeiro é o tipo de alma que os ceifeiros não colhem. Por quê? Ele pode se contaminar com um monte de tabu se ele colher um vampiro. O vampiro Bloodsucker, né? O sanguessuga. Isso, exatamente. Aqui é o vampiro maligno mesmo. Aquele Drácula de Bram Stoker seria a melhor referência. Eu perguntei porque, tipo, quando você comentou a primeira vez, eu achei que podia ser, tipo, aquele estilo vampiro psíquico, entendeu? Que suga só a energia das pessoas, coisas do gênero. Não, é o Bloodsucker mesmo. É o cara que bebe, que vê os humanos somente como gado, como um saco de sangue, entendeu? Por que ele é colocado dessa maneira? Ele faz mais sentido dentro da métrica do jogo, porque ele toma a vida dos vivos. Aí vem a grande sacanagem. Qualquer vampiro consegue ver um ceifeiro. Eles têm esse poder, eles veem a morte todo tempo. Porém, eles não têm a menor habilidade de se relacionar com ela. Digamos, é quase como uma trollagem com os vampiros mesmo. Né? Deixa eu só te perguntar um negócio que eu achei excelente. A alma de um antagonista é diferente caso o ceifeiro for colher ela? A alma de um bruxo ou uma feiticeira é diferente? Ou é igual aos vampiros? Sim, são diferentes porque elas são almas mais vigorosas, vamos dizer assim. Digamos, os aspectos dela, elas são almas mais próximas à trama, certo? E com isso são almas consequentemente mais poderosas. Por exemplo, as bruxas. Se você chegar a colher uma alma de uma bruxa, provavelmente ela vai conceder coisas a você. Não moedas, né? Porque as moedas sempre são 3 para a passagem. Porém, como ela não precisa mais deste fardo de energia, esse fardo de poder do mundo dos vivos, ele pode ser deixado ao ceifeiro. Se o ceifeiro conseguir convencer ela de que é a hora dela partir. Aí tipo, vem todo o roleplay. Um conhecimento tipo que ele não imaginava. Um plus. Caralho, exato. Que foda. Não moedas, mas poder mesmo. A gente tá falando de poder mesmo. Magia, talvez os conhecimentos dela, talvez rituais e assim por diante. Caralho, que massa. Porque elas são almas poderosas, ainda assim elas são almas poderosas e almas que compreendem a trama. E elas têm a facilidade de ensinar um ceifeiro caso necessário. Assim, a questão é toda uma questão de convencimento, como sempre é com as almas, né? Massa, show de bola. Alma de um bruxo. Os necromantes. A alma dos necromantes. Sempre que um necromante morre, a alma dele, ela ou se vai fazer a passagem como qualquer outra alma, ou o obsessor vem buscar a alma dele. Digamos assim, imagine que algo como o mito da balança de Anubis, né? Coração e a pena. Basicamente. Exatamente. Ou a alma vai para o lado do ceifeiro, o ceifeiro leva ela e faz a passagem da alma do necromante para o pós-mortem e assim por diante, ou o obsessor pega e leva, seja lá para onde for. Aí vem o problema, porque se um obsessor levar a alma, pode acontecer alguma coisa bem complicada com ela e com o ceifeiro, que ainda estará ligado à alma. Esse é um detalhe importante. Show de bola. Wagner tá aí, Vereda. Mandou um abraço.
Tá, Alan, é, no outro bate-papo que você teve com o Pedroca, isso até a gente não comentou. Os antagonistas vão ser jogáveis, certo? Sim, a ideia é que eles sejam todos eles sejam jogáveis. E Cara, caráter RPG. claro, cada um com seus conflitos. Por exemplo, a ideia dos necromantes parte muito do princípio de entender o próprio poder, né? De entender o que é ser um necromante, de tentar conquistar o... Isso, eu tava tentando fazer isso. Caráter RPG e social MD. E depois Tá. eu te passo pra você decorar. De novo, legal. A ideia é que o necromante, ele possa... que ele realmente possa fazer essa... Como que fala? Essa transição do mundano para algo além do mundano. Esse jogo de autoconhecimento é o jogo do necromante, né? Se encontrar, se entender e depois, principalmente, fugir da morte. Sim. Porque uma coisa que os necromantes descobriram há muito tempo é que a vida é curta para você estudar magia. Então eles têm os meios deles para prolongar a vida e fugir dos ceifeiros. Essa é a primeira premissa deles, né? E as bruxas normalmente, né, na questão dos ceifeiros escolherem, elas enxergam como natural, claro. Se ela morrer em um momento de batalha ou onde a frustração seja muito grande, provavelmente ela possa se incomodar mais. Mas normalmente, quando é uma bruxa mais velha ou que entendeu que aquele era o momento dela, é uma passagem bem de boa. Os feiticeiros, assim como os humanos, fazem a passagem normalmente, tá? Porque se o feiticeiro morreu, depois que ele morreu, a alma dele é uma alma normal. Ele não tem mais o poder porque o poder dele é ligado ao sangue. Isso é uma coisa importante de se avisar também, né? Aquela coisa, um feiticeiro morreu, a alma dele é uma alma normal. Vai ser rolado, o jogador vai rolar o dado lá o dado da colheita, né? Vai ver o que é aquela alma e vai cumprir o destino dela. E é isso. Nice. Cara, eu tô pensando em várias coisas. Tipo, você sabe que eu sou o louco por fazer crossover em mesas no mesmo sistema, né? Sim, eu já imaginei sim. um crossover de uma mesa de ceifeiros se enfrentando com uma mesa de necromantes, cara. Exato. Isso já é uma coisa que eu pensei muito na construção, porque os necromantes, a maior parte deles, pelo menos, não é em essência mal. É um jogo de autoconhecimento que é perigoso demais para eles. E aquela coisa, você descobriu que o poder funciona dessa maneira. Você não vai querer abdicar de tudo tão facilmente, né, cara? Jamais. Poder é viciante. Com certeza. Mas eles, assim, não necessariamente, isso eu até falo bastante do Ed, não necessariamente ele é maligno. Ele é uma criatura que deseja o mal e a destruição. Ele só quer poder, ele quer entender mais sobre o poder dele. E é por isso que ele tá lá na cidade procurando... Mas existia um sistema que você já conheceu chamado Demônio Preço do Poder. Um dos motes do livro era O Poder Corrompe. O poder corrompe. E é exatamente isso. Os necromantes, eles têm muito esse jogo de corrupção com o poder. E quando chega um ponto que eles... Cara, isso aqui é ruim pra caramba, não quero mais. Eles vão caçar outra maneira de fazer feitiço. Daí ele vai ter que se entender com o obsessor que dava poder pra ele, né, cara? Então é totalmente plausível o jogo de necromantes junto com outras coisas. Por exemplo, a ideia do Caronte e dos antagonistas é que em uma única mesa eu consiga colocar um feiticeiro, consiga colocar um necromante, uma tríade de bruxas e um ceifeiro, todos juntos fazendo alguma coisa em comum. E dá para fazer isso facilmente, porque os poderes deles mesmos, mesmo os poderes sendo bem diferentes, para cada um deles ainda assim se conversam. As regras se conversam da mesma maneira. Que é diferente de outros jogos, por exemplo, que a premissa dos poderes de uma entidade não funciona da mesma maneira que de outras. E isso complica muito demais o jogo, né? No Caronte eu tomei esse cuidado de os poderes vão funcionar de formas similares, cada um com a sua maneira, claro, mas ainda assim eles vão se conversar dentro do jogo. Isso foi um cuidado de game design que eu tive. Inclusive para permitir que, poxa, beleza, eu quero jogar, mas hoje eu não quero ser um ceifeiro, cara. É muito deprê ser ceifeiro. Eu quero jogar com um feiticeiro. Beleza, pode jogar. E problema do narrador. O narrador já que é uma coisa interessante, né? E você já me falou isso também.
poxa, o jogo de Caronte é muito fácil pro narrador conduzir. Não, com Porque certeza. toda a mecânica complexa é entregue na mão do jogador, né? O próprio Pedro falou isso também, velho. Sim. Entendeu? E aquela coisa, então, nada mais justo para balancear esse peso todo da liberdade narrativa que o mestre administra uma mesa com várias entidades de vários tipos fazendo várias coisas. Só o fato que, tipo, está numa mesa de 4 ceifeiros e, tipo, você ceifou a alma, ela tem o último desejo, e não ser o narrador a interpretar esse NPC, mas sim outro jogador interpretar e, tipo, dar o desejo, o último desejo dela pra quem o ceifou e jogar com o ceifeiro e com essa alma que foi ceifada. Sim. Cara, é uma mecânica que, tipo, eu particularmente, cara, em 25 anos de RPG eu nunca vi. Sim, sim. Entendeu? Ela é bem inovadora, né? Ela é fruto também do tempo de jogo que a gente manteve, né, cara? Não, Porque com certeza. a gente já teve aquela fase, a gente viu muita fase do mestre opressor, né? Que era aquele mestre que queria dominar e ser o mestre possessivo depois, né? Que, esse é o motivo que eu nunca consegui jogar D&D, sabia? Oi? E esse é o motivo que eu nunca consegui jogar D&D, porque as 3 mesas que eu participei, uma de 3.5 e 2 do 5.0, eram mestres assim. E eu não me senti bem jogando assim, tá ligado? Tipo, era o famoso, tipo, a NPC, tipo, ninguém pode comigo, tá ligado? O mestre, Sim. o Dungeon Master lá, era o dono da mesa, tipo, só ele tava se divertindo. Sim, Tá sim. ligado? Então, você desapega muito com isso quando você joga a 13ª Era, cara, porque... Agora, um pausezinho na live, tá, galera? Porque o 13ª Era é um jogo lançado aqui no Brasil pela New Order Editora, maravilhoso, jogão da porra, fazendo maior merchan pra Nésio. Nésio paga nós. Daqui a pouco nós vamos dar um gank nele lá. Ele tá batendo papo com as Ecos. Tá lá na outra live. Tá nas Ecos falando do Anark. Nós vamos pra lá daqui a pouco. Anark, né? Puta live legal também que a gente tá perdendo. O Anark também é outro jogão. Só que qual que é a parada legal do 13ª Era? Ele é tão solto narrativamente que o jogador pode falar, cara, eu sou o rei da porra toda, e o jogador é o rei da porra toda com poderes de rei da porra toda. Sim. Só não tem poder pessoal, mas ele ainda tem um exército. É que nem o Wagner falou, que o D20 System favorito dele é o 13ª Era. Aí, ô Wagner, sim, vamos soltar um ultimato pro Alan? Ele montar e narrar uma mesa 13ª pra gente, pra 13ª Era pra gente? O que você acha? Você já viu narrando 13ª Era? Não, eu já vi, eu não joguei. Eu quero jogar com você narrando. Aquela mesa foi divertida. Sim. Entendeu? Cara, mas dá pra gente combinar jogar uma hora sim, pô. Vamos, a hora claro. Que depois com o projeto da Macaco aí, com o Caronte já andando, daí fica mais fácil a gente fazer. Até o Anésio também pediu pra mim fazer uma mesa lá na New Order, né? Daí depois a gente vê como vai fazer isso. E vai ser um prazer, porque, cara, eu acho alucinante o jogo. É o meu D&D preferido. Tem gente que não gosta da comparação, mas, cara... Não, por mais que a gente tenha o acesso ao Anésio e a live pra fazer a live no canal da New Order, mesa nossa a gente faz ou no meu canal, faz no canal do Wagner, sim, certeza. Entendeu? Não vamos ficar, tipo, toda hora, ô Anésio, vamos fazer lá, Anésio, vamos fazer lá, Anésio, vamos fazer lá. A gente tem que andar com as nossas próprias pernas também. Ah, sim, com certeza, sem dúvida. Então, voltando. Uhum. Eu tinha falado das almas, né? Das almas colhidas. Pergunta aí, galera. Vamos perguntar. Pode mandar pergunta galera, aí. se tiverem dúvida, vamos falando aí. Eu tinha comentado de jogar com eles e tal, e você já respondeu. Uma coisa que, tipo, muita gente tem dúvida, eu já vi você explicando, mas com certeza ainda tem dúvida. No financiamento, os contos de Caronte, muita gente tá com dúvida por tá como contos e acha que, tipo, vai ser historinhas, entendeu? Mas vão ser aventuras prontas. Exato. No financiamento vão ser três contos de Carontes adicionais nas metas. Isso. 3 volumes, na verdade. Exatamente. Então, 3 contos de Caronte. A V1, V2 e V3. Sim. Quantas aventuras vão vir dentro de cada volume? Tipo... Certo. Cada volume dos contos de Caronte, ele vai ter... Cada conto de Caronte é projetado como livro, né? O design dele, o book design dele é projetado para que tenha 60 páginas ou 66 páginas, e dentro dessas 66 páginas, 3 contos, cada um com 22 páginas. Vai ser cada um com um caderno. Vai ser estilo o livro que veio de aventura pronta do chamado Cthulhu, que veio com o Escudo Narrador, o Blackwater Creep e o Cobrando Dívidas.
Isso, exatamente. Só que assim, em vez de vir uma aventura, 3 aventurinhas separadas, não. Ele vai vir um volume. Vai ser um livro como se fosse um. A ideia dele é que ele fosse um livro. Daquele livro de prateleira continuada, sabe? Uma Barça. Sim. Volume 1, volume 2, volume 3, só que fininhos. Show. Só vai ter os contos de Caronte 1, 2 e 3. Porque eu quero convidar o pessoal autoral, os autores brasileiros. Tem muita gente boa escrevendo coisa legal aí. Show. E eu quero ceder espaço para essa galera escrever mesmo, cara. Massa. Tipo, Vamos sentar e fazer uma campanha de ação pra conversar com a galera isso daí. Com certeza. Tá. E não só jogo de ceifeiro, jogo de bruxa, jogo de necromante. Dá pra fazer um carnaval de coisas dentro do sistema, né, cara? Posso dar uma ideia, então? Que isso representa. Posso dar uma Pode ideia? falar. O V1, aventuras para jogar com necromantes, o V2 para feiticeiros e o 3 para bruxas? Por que Pode não? ser, ué. Tá. São 3 tipos de aventuras diferentes e que Exatamente. todas dá pra fazer. Tá, então, tipo, Sim. em média pode ser os 3 juntos entre 6 a 9 aventuras prontas. Isso, exatamente. A ideia é que sejam 9 aventuras prontas, 3 por volume. Show de bola. Tá, ó, o Deixa eu Wagner ver. perguntou uma coisa ali, ó. Quero saber mais sobre jogar em Sete Além. Quero, tipo, fazer um episódio de aventura lá, nos esgotos de Sete Além. Nossa, não tinha um lugar mais trash não, Wagner? Se for Os fácil, esgotos fica são sem um graça, lugar velho. Imagine assim, os esgotos de Sete Além já foram a cidade no passado, que foi reconstruída e assim por diante. Então, cara, você pode encontrar literalmente qualquer coisa nos esgotos. Existem boatos de que não existem só ceifeiros no esgoto, só decaídos, né? Só ceifeiros com grande quantidade de semblante. Já a gente chega lá. Existem mais coisas, outras entidades, existem almas perdidas que estão nos esgotos e assim por diante. Imagine um exemplo melhor que eu daria dos esgotos. Sabe as catacumbas de Paris? Aquelas catacumbas feitas de ossos, aquela construção gótica mesmo, do ano 1300, acho que até 1600. Posso dar uma ideia do filme? Basicamente. Depois que terminar, eu vou dar a ideia do filme que eu tô com o pôster na minha parede. Mas continue. Basicamente, a parte de baixo do Sete Além é isso. Imaginem como se fosse uma mistura do subterrâneo de Nova York ou de uma grande cidade qualquer, uma Londres, uma São Paulo, uma Moscou, e junto a isso partes túneis interligando as partes de cidades antigas, por exemplo, ligando os fundos de um mausoléu dos anos 20, ligando o que tem debaixo de uma pirâmide ou de uma esfinge, ligando também o que era para ser um zigurate, ou até uma capela de ossos e assim por diante. Tudo isso misturado dentro do subterrâneo de Sete Além. Essa que é a premissa do que tem lá. Agora, você vai entrar em um lugar cheio de gente realmente destruída, destruída não só fisicamente, mas com a alma destruída para ver o que está acontecendo? Será que é conveniente entrar lá? Cara, mesmo pro ceifeiro? você já assistiu um filme chamado Assim na Terra como no Inferno? Não, eu ainda não assisti, cara. Eu vou pôr o link aqui da história dele. Tá, a galera vê ali. Um grupo de arqueólogos está em busca de um tesouro perdido e para isso explora o desconhecido labirinto de ossos da Catacumba Baixa de Paris. Aquela região conhecida como a Cidade dos Mortos revela um segredo que mexerá com a psique humana, de modo que os demônios pessoais de cada um voltarão para assombrá-los. Fala muito. Cara, realmente perfeito, tá ligado? Sim, se não havia uma sinopse, agora existe. Cara, sério, eu tenho o pôster na minha parede do tempo que eu trabalhava no cinema. Tanto que o pôster, ele é de ponta cabeça, é a Torre de Paris de ponta cabeça e em cima tipo um mar de crânios. Sim, sim. Tá ligado? O que é interessante dos subterrâneos de Sete Além? É lá onde muito provavelmente se encontrarão ceifeiros muito poderosos, porque o poder corrompe, como o Rodrigo falou lá atrás. E é muito possível que existam muitos necromantes, muitos ceifeiros antigos que já são totalmente comprometidos para viver na superfície. Eles descem e vão descendo. Quanto mais corrompidos e mais próximos do chamado do Rio das Almas, mais profundamente eles descem. Até para terem uma dificuldade de sair
até o Rio das Almas. Claro que existem coisas lá também que podem ser, como diz, que podem ser plots próprios. Por exemplo, um dos locais que a gente anotou lá nos subterrâneos, além da estação do metrô, é o Abismo. É um local onde todo dejeto de Sete Além é jogado. Nossa. Imagina o deserto, os dejetos da Cidade dos Mortos. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Tudo isso escorre, isso é levado pelos esgotos e é jogado constantemente caindo dentro desse abismo. Algumas lendas da cidade contam que, isso eu não coloquei ainda, mas vai ter no livro principal, algumas lendas contam que o ceifeiro que é jogado no abismo nunca mais retorna. Porém, outras lendas contam que, mesmo quando jogado no abismo, o ceifeiro retorna de algum tempo depois. Porém, alguns retornam diferentes. Por algum motivo. Outras lendas falam que aquele lugar é um abismo que leva direto ao submundo dos mortos, ou o inferno, ou outros nomes que tem por aí. Purgatório. Mas assim, eu tô tomando cuidado de escrever essa parte de Sete Além como mitos mesmo, tipo, para dar inspiração, não para ser uma coisa, não, é isso, o subterrâneo é exatamente dessa maneira e não é mutável. Pelo contrário, eu jogo muitas ideias lá, muitos conceitos, para que o mestre pega, poxa, gostei disso. A minha Sete Além, o subterrâneo vai ser dessa forma. E enquanto o Morbius olha, não, mas a minha Sete Além, o inferno, o abismo é dessa forma. Tudo isso é possível, tudo isso é legal, porque a ideia é que existam aquelas ambientações. Como que é o abismo? O abismo segue essa premissa. Como que são o metrô? Ou como que são o sewer, né, que é o esgoto mesmo. Basicamente, Sim. Todos seguem premissas básicas, e dentro disso, várias sugestões para o mestre, para os narradores poderem modificar a maneira que eles acharem mais interessante. Essa que é a premissa dos esgotos, né? Não só dos esgotos, como também outros lugares. Não sei se alguém lembra, isso é uma ideia antiga, na verdade. O primeiro livro dos clãs de vampiro. Sim, qual deles? Lembra que vinha isso? Não, todos eles tinham isso, na verdade. Eu me apeguei muito pelo Toreador, né? Porque eu sou apaixonado pelos Toreadores. Eu sou fanático dos Toreadores. Camarilla Malk, Sabat Zimice, Amor, só existem essas. Não, Sabat Toreador. Camarilla Toreador, Sabat Toreador. A ideia é o quê? Todo livro vinha com alguns quadrinhos, ideias de aventura, ideias de personagem, assim por diante. Sim. Basicamente segue essa premissa. Tal lugar funciona assim, aquele lugar tem tais boatos, tá ligado? E é bem isso, bem aberto mesmo, para que o narrador possa desenvolver os contos dele, entendeu? Claro, a gente também pensa em fazer o projeto, a história nacional, né? O contido nacional, pegando a história dos jogadores, as ideias da galera. Inclusive, essa foi uma ideia do pessoal do RB para Todos, do Giba. Que foi, se a gente fizesse o cenário de Caronte, o cenário brasileiro de Caronte, com coisas que acontecem nos locais e nos estados. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro o bagulho tá virado em necromante porque tá dando um monte de cagada. E os ceifeiros estão um pouco se fudendo porque tá acontecendo. Sim. E o poder desses caras vai crescer lá. Por exemplo, lá no Maranhão tá tendo muito mito e lenda de feitiçaria e bruxaria. E assim por diante. Onde os ceifeiros não vão fazendo o trabalho deles, outras coisas começam a fazer o trabalho. Vira uma zona, né? Isso. E a premissa do cenário nacional é trabalhar assim. A gente tá brincando sempre com atualizações, explicando, olha, tal coisa estranha tá acontecendo em tal lugar. Né? Só levantando aquelas coisas. Até para os jogadores trocarem informações no nosso fórum, no fórum principal que a gente quer colocar. Eu ia falar, eu acho que vale a pena a gente ver quem da galera, dos narradores que vão rodar as mesas, quem tá interessado, da gente, tipo, formar um grupo, sabe, no Whats, ou fazer um grupo de reunião em Skype, coisa do gênero, pra gente, tipo, sei lá, escrever esse cenário junto, tá ligado? A gente fazer junto com a comunidade que a gente tá criando do Caronte, entendeu? O Marcelo já se habilitou ali. Ele já falou eu. Aí, muito bom, Marcelo. A ideia é exatamente essa, é a gente ter premissa e não ter só uma premissa
fechada na mente do Alan aqui, que é aquela coisa, beleza, o Paraná funciona assim, Curitiba funciona assim. Cara, a gente não sabe nem o que acontece no nosso bairro mais. Não mesmo. Então fica complicado falar o que acontece numa realidade que eu não conheço. Por exemplo, hoje eu estava conversando com o Turg, gente boníssima, o Piá, lá da Terra do Nordeste, tudo doido para ir para lá já, cara. E Turg, grava aí, a hora que eu for para cima, eu quero experimentar a culinária local. Eu sou gordinho, cara. Eu vou para comer. E a gente falando sobre a cultura local, cara. Se começar a pegar a cultura local de cada lugar, vai dar para construir um puta cenário bacana de Caronte só dentro do Brasil. Pô, já tava vendo umas lendas de Minas Gerais, até a entidade que eu coloquei no Caronte, que é a Procissão das Almas, é de uma lenda local de Minas. Uma lenda mineira, que são tantas almas que não foram colhidas que elas formaram uma procissão e todo dia ela passava num lugar. Conheço essa lenda. Cara, doideira pra caramba. Uma coisa que o Wagner falou ali, até vou deixar você responder isso daí. Acho legal os personagens do pessoal que tá jogando live de Caronte virarem canônicos na história. Já tem? Acho. O Alan vai te Não explicar, só acho legal, como acho totalmente justo e plausível. Já tem? Até O Tom. porque já tem o Tom. Então, eu estava colocando meus amigos. Eu estou matando todos os meus amigos, né? No Caronte. Já matei o Tom. Tô pensando em fazer a Renata até o ceifeiro dela. O Anésio e o Manjuba, com certeza, vão andar para a Terra dos Pés juntos. O Carlos. Na verdade, agora um segredo de estado do Caronte, né? Aproveita para escutar na live. O Baltazar. Aproveita para escutar na live. Foi inspirado no Carlos. Depois, Oi? Aproveita pra quem tá na live pra saber esse segredo. Depois você corta da parte que vai pro YouTube. Da parte que vai pro YouTube só pra sacanear o Carlos. Que horror, cara. Que maldade. Não, na verdade, a gente tem uma brincadeira aqui em casa. Minha mãe fala que o Carlos parece Sabe aquele capeta clássico do rabinho e chifrinho? Por causa da barbicha dele? Cara, eu não consigo imaginar o Carlos sem ser o Beavis, velho. Do Beavis e Butthead, cara. Não, a minha mãe fala aquele capetinha clássico, aquele diabo clássico, sabe? Sim. Dos anos 50, basicamente. Aquela versão do diabo com rabinho, assim. Sim. Depois eu vou jogar lá no grupo do Caronte. E da personalidade, eu peguei a personalidade. Eu basicamente assumi carinhosamente a personalidade do Carlos pro Baltazar. Que é o ceifeiro do primeiro conto de Caronte, né? O ceifeiro do conto. Cara, mas uma coisa que o Wagner falou, eu acho muito válido. Tipo, sei lá. Digamos assim, a gente teve 15 mesas de Caronte que rolaram, certo? Você pegar, sei lá, o personagem mais marcante de cada mesa e colocar ele como um personagem canônico na história mesmo. Sim, eu acho. Sem matar eles. Super justo, sim. Até porque eu vou precisar de exemplos de personagens, né, para ter no livro. Então, nada mais justo que sejam os personagens que já participaram, claro, apresentando entregues lá pelos jogadores, né, com o nome, com esse, como que a gente fala, com essa dedicatória aos jogadores que comporam aqueles personagens, né, cara? Com certeza. Todos os personagens que a gente teve até agora foram muito legais. Daí, no final da campanha, depois que a gente já tiver batido a meta básica, a gente lança essa votação. Quais foram os personagens mais legais das aventuras? E a gente coloca os 10 mais legais como parte do livro. Isso é bem tranquilo de fazer. Massa. A gente tá com uma campanha que eu dei ideia pro Alan, da gente pegar 10 narradores e colocar para rodar mesas do Caronte ao vivo. Para esses 10 narradores vai ser sorteado um livro assim que bater a meta de 7.500, vai ser sorteado um livro para os jogadores. Quem tem o seu canal, tem uma internet boa para fazer a live, faz seu canal. Eu quero narrar, eu tenho grupo, gostaria de entrar nessa jogada aí, narrar ela online, mas eu não tenho um computador bom, eu não sei streamar, eu não tenho uma internet boa. Sem problema. Eu fiz essa parceria com o Alan, eu disponibilizo todo o serviço técnico, abrir a live, faz lá no meu canal,
ou se quiser fazer no seu canal, daí a gente conversa em particular, porque tem que passar alguns dados, chave de transmissão, login e outras coisas. Eu cuido de toda a parte técnica, o único trabalho vai ser você trazer os jogadores, tá no Skype comigo pra eu pegar a câmera de vocês e jogarem. Eu cuido de toda a parte do OBS e da transmissão, se não souber mexer. Exatamente. Inclusive é um projeto novo que se tem. É uma visão diferente que a gente teve, né? Que eu joguei no colo desse maluco e ele falou, vamos fazer então, e é isso. Vamos fazer. Tipo assim, já existe o sistema de hosteamento para transmissão de vídeos, coisas do gênero. Mas no nosso cenário de live stream, jogos e RPGs, não tem. Entendeu? E quem faz, você tem que vender um rim. Entendeu? Eu tava vendo a live do Hoje Latinoamérica, da abertura lá no pessoal do Aviso dos Dados. A própria, como que é o nome dele? Alessa, ela falou. Tem gente que faz esse serviço, mas tipo, é extremamente caro. E isso que, tipo, cara, ela é uma pessoa que tem um acesso. Ela é a community manager da própria White Wolf. E pra ela falar que o bagulho é caro é porque, mano, dói o bolso. E a ideia é a gente começar, inclusive esse é uma parte do que a gente está construindo aí para fazer um trabalho assim, entendeu? E a gente precisa, inclusive, da ajuda de vocês para testar como vai fazer, refinar esse processo para fazer um trabalho bem feitinho, né? Sim. Daí temos. Mas voltando ao Caronte, depois a gente chama uma live só para falar sobre isso. Com certeza. Até com a participação do pessoal mesmo, fazer aquele aquela garrafa online, né? Todo mundo, cada um numa tela. Cara, a gente pode marcar aí, cara. O Wagner já super convidado para vir aí também. O Marcelo tava trocando ideia aí com a gente. O Sérgio lá do Magias também, cara, super convidado pra gente bater um papo aí qualquer hora. Entendeu? A gente marca e um dia a gente conversa sobre essas mesas, a experiência. O Wagner seria uma boa a gente trazer uma hora para conversar sobre narração do Caronte, porque ele já tá rodando mesa. Se topar, né, a gente pode conversar depois no privado, se você aceitar a ideia. Entendeu? Mas continue aí falando do Caronte. Sim. E vamos lá. Daí, depois disso tudo, a gente ainda tem alguns antagonistas. Só que esses já não são antagonistas, né? Eles são do bestiário, que são criaturas menores, criaturas hediondas. Por exemplo, Poltergeist, é um bichinho que vai estar lá entre nós. Algumas lendas eu coloquei também coisas como a pisadeira, né? Não sei se você já chegou a ler o mito da bruxa que senta em cima do corpo e assim por diante. Basicamente é uma aberração que nasceu de uma alma de bruxa. Massa. São coisinhas assim. Tá, mas deixa eu te perguntar, esse bestiário que você tá comentando, você pretende fazer um bestiário mesmo, com dados da criatura, coisa do gênero? Ou... Fechou, Wagner. Ou tipo, que nem o guia de campo do Lovecraft. Sim, então. Guia de campo... Sim, é o branquinho. De Sam Patterson. Entendeu? Tipo, então, que é um guia de campo mesmo. Então, eu pensei num primeiro momento colocar no livro básico criaturas comuns, né, de uso comum, até para poder explorar, mas com essa expansão de Sete Além, nada impede da gente criar um bestiário mesmo. Vai do que a galera quiser, mas né? Então, é isso que eu queria saber. Tipo, você vai ver com a galera fazer um bestiário com tipo, que nem o do DDA, pontos de vida, tamanho, golpes, skills, coisas do gênero, ou mais que nem o guia de Patterson, que tipo, é literalmente um guia de campo, que tem o desenho da criatura, X, a história e a historinha, os dados dela. Exatamente. Eu acho que o modelo de Sandy Peterson fica mais bonito, né, cara? Até porque o livro é maravilhoso, né? Quando eu recebi o meu também, eu fiquei assim, embasbacado com a qualidade que ficou o livro. Muito, muito bonito. Não é à toa que ele ganhou um N. Conhecemos quem fez ele aqui no Brasil, quem já ganhou. Sim. Não é à toa que ele ganhou um N, né? Ganhou um N lá fora do livro mais criativo, cara. Eu achei muito legal. Show. E a ideia seria trazer algo assim, porque o módulo básico de Caronte, o core, o nosso core, já vai trazer as regras de como criar personagens, de como criar as criaturas, de como funcionam as mecânicas de criaturas dentro do jogo. Então, nada mais justo que, em vez de trazer aquele monte de estatística, né, que no Caronte vai dar 28 páginas, todas as estatísticas do jogo, nada mais justo que fazer um só com lore.
apresentando o mito, apresentando a lenda, apresentando o que pode ser feito com aquela criatura, né? Uma coisa bem narrativa mesmo, até para o livro ser aproveitável não só dentro de Caronte, mas em outros jogos. Então ele não seria tipo um livro já para já ser lançado junto com o Caronte agora, seria tipo mais pra frente. Isso, a gente pensa mais para frente, até porque a criação desses mitos necessita, a criação de um livro assim necessita de muita pesquisa, né, gente? E a gente ainda tá com aquela de pé no chão, ainda estamos esperando bater a meta básica, né? Não, demorou. Quando precisar, se a gente se marca, a gente faz essa porra junto. Te ajuda daí. Ah, com certeza. E eu nem preciso dizer que eu tô ansioso, né? Não, você é ansioso desde que você nasceu, velho. Amém. Isso é É verdade. isso daí, galera. Bom, perguntas, É galera. isso que eu ia falar. Mais alguma pergunta? X-Men, Wagner, Marcelos. Não sei se o Sergião tá aí ainda, que eu vi que ele deu follow. Tá vendo no chat, mas Sergião tá sempre tá quietão. quietinho. Sergião sempre fica quietinho, Tá só escondidinho no no cantinho. stealth ali, né? Sim. Joia. Demorou. Muito bom, X-Men. Fechou. A ideia do Caronte é o quê? O nosso core é jogar com os ceifeiros, né? Mas assim, em certos momentos, talvez seja até mais divertido você, cada jogador, compor um outro personagem. Por exemplo, alguns ceifeiros vão fazer coisas que levam décadas para acontecer, né, cara? Dependendo da pesquisa que for. Nada impede de você continuar fazendo outras coisas enquanto isso. Jogar com um necromante, jogar com uma bruxa, jogar com um feiticeiro, ou até mesmo jogar com o próprio Caronte fazendo outras coisas afastadas do grupo enquanto o grupo cuida disso. Ou até você jogar com uma alma presa a um ceifeiro enquanto o seu personagem principal está fazendo outra coisa, né? Que é um aspecto que a gente falou, a mecânica, uma das mecânicas mais divertidas do Caronte, que a gente ainda não colocou, não falou tanto sobre ela, né? Que é a mecânica da colheita. Eu adoro falar dessa coisa. A mecânica da colheita é a parte mais legal. Qual que é a premissa básica da mecânica da colheita? É a ideia de o jogo estar acontecendo e não deixar que os jogadores tenham tempo de ficar presos no celular, fazendo coisas que fogem da sessão de jogo, né? Afinal, poxa, o nosso tempo tá tão caro hoje em dia para a gente ficar perdendo ele de frente a uma telinha enquanto todos os nossos amigos estão sentados numa mesa, oferecendo o tempo deles também pra gente. Eu considero até uma questãozinha de etiqueta, né? Uma falta de respeito. A etiqueta moderna, a gente diria. E a ideia disso é o quê? Literalmente prender os jogadores à mesa. Ah, beleza, é o turno do Morbius, mas além de estar o personagem do Morbius fazendo as ações dele, tem o personagem do Alan, que vai ter uma alma interpretada pelo Alan, que vai estar acompanhando ali. Vai estar acompanhando ele fazer necessariamente o serviço para aquela alma, ou levar aquela alma para algum lugar para fazer alguma coisa? Não necessariamente o ceifeiro tem obrigatoriamente que fazer isso naquele momento. A alma, diferente de um vivo, não tem essa ansiedade toda de vamos fazer agora, ou talvez até tenha, né? Depende do que o jogador quiser. Mas a ideia é que muitas vezes a alma acompanha o ceifeiro e ainda assim o ceifeiro esteja fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquela alma. Essa alma pode inclusive ajudar a questionar o ceifeiro, digamos, ajudar o ceifeiro fazendo alguma coisa ou atrapalhar ele a fazer alguma coisa, entendeu? Sim. Tem N possibilidades que se pode brincar dentro dessa ideia da colheita. Show de bola. Que mais? Antagonistas. Cara, eu acho que os antagonistas, acho que já foi, ou se tem mais alguma coisa ainda pra acrescentar neles. Dos antagonistas, eu acho que foi. Essa semana eu tive uma pergunta que foi bacana, que foi sobre o pessoal perguntando sobre o cenário e como montar uma aventura de Caronte, né? Daí eu até conversei com a pessoa um pouquinho, mas eu fui bem superficial. Quer marcar pra gente fazer um outro bate-papo só sobre a criação do cenário? Claro, pode ser pergunta? Só sobre a criação de aventura mesmo, claro, sim. Pode ser sim. Apesar que a gente já tá em cima da hora também, né, cara? Sim, então, mais uns 10 minutinhos aí. Porque senão a Dora daqui a pouco vem aí com uma foice sem fazer sua alma, tá ligado? Eu acho que a gente pode pegar, tipo, fazer uma outra live, tipo, só sobre o conceito e conceito. O conceito, tipo, você montando e estruturando uma campanha pro Caronte, entendeu? Eu vou anotar isso que eu sei que depois eu vou esquecer.
Uma dúvida, um player meio quer ter a aparência de um homem corvo no 7 além. Isso pode afetar algo? Cara, ele pode ser um corvo. O que é a alma de uma pessoa? Esse foi um dos questionamentos que eu fiz bastante, né? Durante o conceito, o primeiro ponto, a primeira conceituação do jogo. E eu cheguei à conclusão que a alma é como a pessoa imagina ela. Por exemplo, o seu ceifeiro, ele imagina a própria alma dele como um gato. Ele pode ser um gato em Sete Além. Ou ele imagina a alma dele como um corvo? Sim, ele pode ser. Ele imagina a alma dele como um flurry, metade homem, metade lobo? Ok, pode ser também. Por quê? Isso não vai fazer uma diferença narrativa real dentro do jogo, certo? Porque ele vai estar em Sete Além. Claro, ele vai ter suas vantagens, daí você considere como narrador, você pode considerar o narrador sim, ele pode voar, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo do corvo. Sim, o guri ele enxerga a própria alma como um corvo, ele poderia voar facilmente. O corpo que ele tem em Sete Além, porém, é um corpo de corvo. Nada E impede ele vai ter as nada vantagens impede dele criar uma e as dádiva restrições. própria dele que ele faça virar um corvo. Também. Isso também é possível. Mas assim, eu gosto da ideia de que o jogador, eu enxergo minha própria alma algo como um corvo. Sim. Beleza, cara. Só que assim, tenha ciência que você, em Sete Além, o seu corpo será o corpo de um corvo. Você vai ser uma ave. Você vai voar, você vai fazer coisas como um corvo, vai falar e tudo mais. Porém, muita coisa que um corvo não consegue fazer, você não vai conseguir fazer. Por exemplo, você não vai conseguir empunhar, por exemplo, uma gadanha. Por quê? Cara, você é um corvo. Ah, mas eu tenho minhas garras. A regra das gadanhas diz que não. Isso Claro, entra no tudo que, tipo assim, que ele foi, né? Isso pode afetar algo? Sim, pode afetar. Entendeu? afetar. Por isso que eu Daí a falei que ideia pode é que... ser uma dádiva que você vai lá, você pode usar ela e virar um corvo. Então, se tem o seu corpo Sim, humano em Sete Além, você ativou a sua dádiva, você vira uma forma de corvo. sim. Entendeu? E dá para expandir até, usando dádiva, dá para expandir até para o mundo dos vivos também, né? Nada Claro, impede. claro. Então, mas é essa a ideia que eu tive. Entendeu? Sim. Não só em Porque Sete Além. isso, que assim, uma coisa que é legal os narradores entenderem que o jogo em si, ele trata de humanos, né? Correto? Mesmo em Sete Além, o corpo do ceifeiro vai ser um corpo humano. Porém, ele tem acesso a um poder muito grande de fazer coisas. E nada impede ele de fazer uma dádiva, de criar um feitiço, ou criar uma dádiva, ou até um ritual que permita ele fazer N coisas. Vai da imaginação do jogador e vai do narrador incentivar essa imaginação. Se o jogador quer e é divertido e o mestre acha que isso não vai estragar a experiência geral dos outros jogadores, ok, cara, deixa o cara se divertir. Já chegou o momento da gente perder essa nossa trava, essa trava do D&D. Pronto, falei. Vamos falar mal do Pode D&D. falar. Na minha live É você não fala aquela mais coisa. nada. Que é aquela coisa, mas o jogo só funciona se for assim, porque tem a regra X assado no capítulo tal. Não, gente, deixa mais solto. É um jogo de. O RPG, uma coisa que eu e o Morb já discutimos a exaustão, só que nunca brigando, mas sempre concordando, é que o RPG é um jogo de se contar histórias, tem que ser divertido. E se contar a história de um personagem, tem que ser divertida pro personagem também, não só a parte do mestre ou do narrador. Ó, X-Men, tamo junto. Fuck D&D. Sou totalmente a favor. Então, eu particularmente eu sou um apaixonado por The 20 System, né? Não necessariamente o D&D. Tipo, hoje em dia o D&D para mim, eu estava com os livros de D&D aí, li eles e cara, comprei os livros de D&D só para ter uma última tentativa de esperança. Comprei, vou ler e talvez eu goste. Então, Não mas deu. ó, Dessa você vez deu o exemplo D&D. Eu não sei se foi essa semana ou semana passada, deixa eu ver. A guria que eu sempre esqueço o nome lá do Farol do Leocórnio. a Ela mesmo. Rei, Exatamente. Tipo, ela lançou o vídeo faz 2 semanas. a Rai. RPG D&D? Tipo, o nome do vídeo. Tem que jogar D&D pra ser RPGista? Não. Entendeu? Eu tive 3 experiências em 25 anos de RPG, tá ligado? 3 experiências de D&D. O resto foram N sistemas.
Sim. Poxa, a gente jogou coisa pra caramba, né? Principalmente na nossa adolescência lá na Gibiteca. Meu Deus do céu, cara. Saudade de Apesar que a mais, gente, velho. nós éramos jogadores horríveis. Eu acho que vários jogadores nossos estão traumatizados ainda com as aberrações que a gente fazia, né? Eu sou suspeito pra falar que na Gibiteca eu acho que eu consegui jogar uma vez, o resto foi narrando. Então, traumatizei muitas pessoas. Não, eu joguei bastante com o Netão, cara. Pô, eu participei um tempo do grupo do Neto, joguei bastante com o Marco Aurélio também. Sim. É que nem Cara, tipo, o pessoal fala, mas mestrei bastante também. você mata os jogadores. Eu falo, eu sigo da mesma ideia do Grutar. Eu não mato os jogadores, quem mata são os dados e as ações deles. Exato. Eu só rolo eles. Exatamente. Beleza, Atrás da divisória. né? Mais alguma pergunta, galerinha? Só pra vocês terem D20, de velho já basta eu. Fato. Tamo junto, velho. Eu Isso tô também é verdade. chegando perto dos 40, o Alan também. Mas não vamos falar de idade, que eu me sinto nostálgico. Mais alguma perguntinha aí, galera? Sim. Mais alguma dúvida? Senão nós vamos lá ver sobre um Anark no bate-papo com o Carlos, nosso Baltazar, o Anésio, o Azecos. Cara, que bom que você gostou, velho. Fico feliz saber que a galera, tipo, vem aí e tá gostando do bate-papo. Já manda também. Tem o link da live aí deles, cara? Já manda pra gente aqui. Vamos. Eu vou Pra dar lá, raid, encher o saco com eles. eu vou dar raid e vai direto pra lá. Sim, sim. Isso aí, bom. E galera, só o último jabazinho da noite, né? Pra quem conhece aí, eu acho que todo mundo sabe que eu sou um fã incondicional da New Order, né? Eu acho o trabalho deles fantástico, assim. Vamos dar uma forcinha quem puder também não só no Caronte, né? Eu agradeço demais pra quem puder ajudar. E também no Shadowrun Anarchy. É um ótimo jogo, cara. Porra, que Quer? foda. O cachorro dele tá esperando pra ir cagar desde o começo da live. Antes do começo. Acontece, cara. Acontece. Prioridades. Muito bem. Em X, e se quiser mestrar com a gente também, eu te passei a PDF já, né, do sistema. Eu gostaria de receber o seu feedback, cara. Eu quero saber o que você achou. Você ficou de me passar um feedback bem montado dele? Quem mandou não fala nada. Fato. Verdade. Vou deixar aqui pra quem quiser ver depois. Bom, Sim. galera, então é isso. Segunda parte do papo sobre a criação do cenário. Eu vou marcar com o Alan, ver quando que ele vai poder ir de volta. A gente vai fazer uma live só montando e estruturando uma aventura pro Caronte. Uhum. Isso é legal, hein? Sim, Bem legal. Eu já li, mas quero ler mais uma vez pra te falar. Ele vai ler mais uma vez pra te falar. Tranquilo, eu vou te cobrar, hein? Beleza? Bom, Beleza. galerinha, muito obrigado por estar junto com a gente aí nessa 1h30 batendo mais um papo aí com o Alan. Pra galera do YouTube que vai ver isso depois, não se esquece de inscrever aqui no canal do Alan pra quando ele soltar mais vídeos. Dá aquele likezinho, porque quando a galera for procurar sobre o Caronte no YouTube, o algoritmo do YouTube vai indicar esses vídeos, por causa do like. Compartilha com a galera o financiamento, a gente tá em 41%. Deixa eu colocar aqui pra galera ver. E quem quiser mestrar também, Opa, quiser dar tela aquela errada. força contando histórias, vem com a gente, pô. Eu acho que é essa daqui. Aqui, ó. Estamos em 41%, com 42 dias ainda. Vamos ajudar a divulgar o financiamento aí pra gente bater essa meta logo. Certo? Isso aí.